Irmãos, eu quero rapidamente dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma época que todos sabem a situação, não só aqui no Brasil, no mundo todo, essa questão de mais um vírus que está aí atuando, dizimando vidas. E em meio a tudo isso, surge tantos e tantos homens e mulheres dizendo que tem uma palavra profética da parte de Deus. Eu ouvi tantas profetadas, né? Não vou dizer profecias, porque... E, inclusive, você que tem a sua Bíblia aí na sua mão, abra a sua Bíblia em Ezequiel 13:3. Por enquanto podem estar assentados mesmo. Ezequiel, capítulo de número 13 e o verso de número 3. Encontrou? Mas Jéssica, vem aqui na frente, por favor, e faz a leitura desse texto rapidamente. Ezequiel 13, capítulo 13, verso 3. Você pode ler até o verso de número 9. 3 a 9. Amém? Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas dos desertos. Não subsistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhações mentirosas, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Meus irmãos, Deus está condenando os falsos profetas de Israel, que estavam profetizando a inexistência de um julgamento iminente, de um julgamento que Deus já havia falado que iria fazer. Nesses últimos dias, eu não sei se vocês até ouviram falar de alguém que saiu falando aí, que inclusive, se não me engano, a partir do dia 8 de maio ia escurecer, ia ter uns 3 dias, 6 dias de trevas. Quem viu falar disso aqui? Viram? Pois é. Acreditaram? Compraram as velas? Não compraram? Pois é. E esse povo está aí. A preocupação que eu, como pastor, e nós, como pastores que estamos diante do trabalho, temos, é que muitas das vezes as pessoas acreditam mais no que vem no seu celular, na mensagem que chega, do que no seu líder. Preferem crer no estranho. E muitos ficam preocupados. Alguns não compraram vela, mas ficou preocupado. Tem gente que será mesmo? Irmãos, uma profecia, uma visão, uma revelação, ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Esses eventos que virão como ira de Deus, isso é na grande tribulação. Os sinais da vinda de Jesus já estão aí, diante dos nossos olhos, ocorrendo desde o século I, pestes,
terremotos. Um dos sinais da vinda de Jesus, da iminência da vinda de Jesus, seria o esfriamento. É o esfriamento, a apostasia, o afastamento das pessoas, às vezes não da igreja, porque tem gente que acha que a apostasia é a pessoa parar de vir para a igreja. A apostasia, a pessoa agora está desviada, ela não está indo para a igreja nenhuma mais, agora ela está indo para o forró, balançar o esqueleto, encher a cara. Não é só isso que a apostasia, isso também é. Porque senão vocês vão falar, não é não, pastor, então eu vou, calma aí. Não é só isso. Há muitos apostatas dentro das igrejas. Há muitos pastores que se afastaram, se apartaram da verdade para pregar agora aquilo que enche a congregação, que enche os templos. Eles se apostataram, se afastaram da verdade para pregar o evangelho agora segundo a vontade das pessoas. Porque pregar a verdade hoje não é diferente dos dias de João Batista. Se bem que naquela época as pessoas afluíam para onde João Batista estava e iam lá para ouvir. A grande maioria esmagadora deixava-se batizar, o batismo do arrependimento. Hoje nós estamos vendo uma multidão, às vezes até se deixar, que são batizadas, deixam ser batizadas. Não vou falar se batizar, porque foi lá ele mesmo batizou. Mas até batizam, mas não converte. Tem gente que é batizado, mas não é convertido. Tem gente que tem cargo na igreja que canta, mas não é convertido. Pergunta o testemunho dele lá fora. Você conhece o irmão Zé das Mangas? Conhece, rapaz. Ele é da... Pergunta o testemunho dele, com quem ele faz, com quem ele se relaciona. Vai ver como é que é. Então, estou pontuando essas coisas aqui, meus queridos e amados irmãos. E para finalizar o assunto das profetadas, 1 João 4:1. Abra comigo aí, todos com a Bíblia aberta, você que tem a sua Bíblia. Eu espero que a sua Bíblia não esteja como a Bíblia de algumas pessoas por aí que eu já vi, que fica lá aberta em casa, no Salmo 91 ou no 23, como um amuleto. Aqui não vai entrar nada, pastor, aqui não, aqui o Salmo, aqui comigo é Salmo 91 e acabou, pastor, aqui está guardado. A palavra de Deus, ela é poderosa mesmo, irmão. Nós devemos fazer menção dela, tomar ela como nosso escudo, mas não significa que qualquer um pode usá-la como se ela fosse um amuleto que dá sorte. Esses dias eu falei aqui no culto, tem gente que pega lá o crucifixo, põe no carro, lá no retrovisor interno do carro, está lá. A palavra de Deus não é para ser usada como um amuleto, ficar aberto naquela página amarela, empoeirada, ou às vezes até mesmo fechada, né, irmão? Eu faço questão, quando eu vou visitar os irmãos, alguns aqui sabem, eu chego lá de deixar minha Bíblia lá no carro, às vezes lá em casa, vai chegar lá e falar: irmão, presta sua Bíblia aí, vamos ler um versículo aqui. Eu já vi irmão doido procurar a Bíblia. Não, eu estou falando, pastor, não, irmãos, aqui nós estamos em família. Ninguém vai se sentir afrontado por isso. Eu não estou falando o nome de ninguém aqui. Agora, quem eu já fui e aconteceu isso, você está rindo aí. Para ver se ele sabe pelo menos da Bíblia, porque se ele não souber, pode ter acontecido alguma coisa. Eu sei que de repente ele tem 2, 3 Bíblias hoje, graças a Deus muitas casas tem 5 Bíblias. Às vezes a pessoa, quando não usa uma, às vezes usa a outra que está mais perto ali, mas eu tenho esse bom costume, não sei se os irmãos sabem, mas agora eu já falei, né, irmão? Pelo menos vai ficar lá perto lá, né? Mas faça uso dela. 1 João 4:1 diz assim: amados, não creiais
mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Fala de Deus, falou de Deus, a água parou, né, irmão? Falou, assim diz o Senhor. Nossa, é profeta, é profetiza. E o que ele profetizou aconteceu? E o que ela falou se cumpriu? Não, então é falso profeta, falsa profetiza. Deus não usou, Deus não erra, Deus não falha. Aquilo que Deus fala acontece. Então não se deixe levar por isso. E a principal questão que nós devemos observar, quando ouvimos a questão de algo que alguém mandou, ou que alguém disse que Deus mandou entregar para nós ou para a igreja, é que se está enquadrado na palavra de Deus. Jesus falou que dia que ele vai voltar, irmãos? Jesus falou que nos últimos dias o sol iria se recusar a dar luz antes da vinda dele, como dessa maneira, inclusive falando o dia e quantos dias que ia ficar em trevas. Que balela, irmão. Conversa fiada é essa? Então não caia nisso. Venha para a escola bíblica. Crente que estuda a palavra de Deus, ele costuma realmente saber distinguir essas questões. Sim, eu até anotei. O senhor está com o texto aí? Capítulo. Eu estou com ele para verso 7. Eu até estou com ele anotado aqui. Capítulo 1, verso 7 de Atos dos Apóstolos, assim: olha, os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus estava despedido, falando: estou indo para o céu, vou mandar o Espírito Santo. Aí no verso 7, no verso 6, os discípulos perguntou: quando restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus falou: olha, não vos pertence ou não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, a ira de Deus vai ser derramada no período de grande tribulação. A ira de Deus vem no período de grande tribulação. Aí não vai ser um vírus desse aí que tá, não. Aí é a ira de Deus. Aí não tem para onde o homem correr, não. Aí não adianta. Se tiver em casa, sofre. Se tiver na rua, sofre. Se tiver... Não. Agora nós estamos vendo aí uma pandemia que tem deixado muita gente tão preocupada a ponto de alguns se suicidarem. A gente tem uma preocupação com os irmãos da terceira idade, porque muitos não estão recebendo, né, por essa questão do isolamento social, recebendo a visita dos filhos em muitos lugares, e com isso, irmãos, muitos têm se sentido abandonados, mesmo sabendo que é por uma questão de um vírus aí. E irmãos, nós vamos orar. Na fazenda? Então, queridos, a igreja ela vai subir aqui da terra. Em breve